E aí, gente, tudo bem? Voltamos aí para continuar a sequência de evolução, tá? A gente está num ritmo frenético aqui de evolução. Bom, vamos lá. A gente viu então as teorias evolucionistas, a gente viu a história de Lamarck, a gente viu Darwin, a gente associou Darwin a Mendel e Mendel a Pavlov, né? E a gente ainda associou ainda no terceiro vídeo falando sobre Alfred Russel Wallace, que pedia uma coautoria na teoria evolucionista de Darwin, que não conseguiu, né? E depois a gente chegou no neodarwinismo, onde são vários autores que fundamentam, corroboram as ideias de Darwin, explicando como acontece a variabilidade dentro das espécies através das mutações. Bom, então essas mutações elas podem ser favoráveis ou não. Então tem vários tipos de seleção. Nós temos seleção por mutação, a gente tem seleção por hibridação, a gente tem um monte de coisa. Mas vamos lá para o que cai na prova, que é o mais importante. Tipos de seleção. Olha só, eu estou dando aqui 3 gráficos com a população original igual para todos. Tá legal? Aqui vai ser o número de indivíduos e aqui alguma referência. Por exemplo, tamanho da semente. Uma semente pequena, uma semente média e uma semente grande. Tá legal? Desse jeito aqui, você pode ver que boa parte da população original, eles preferem as sementes médias. Ok? Sementes pequenas, alguns comem. Sementes grandes, outros comem. Bom, se tiver alguma intempérie no meio, e se por acaso aumentar muito o número só de sementes médias, as sementes pequenas diminuem muito e as sementes grandes diminuem muito, quem é que vai ser favorável? Quem é que vai sobreviver? Qual a variação que vai ser favorável? Aqueles que gostam de uma semente média e que conseguem se alimentar dessa semente média. Então a população deles cresce muito. A população, quem se alimenta da semente pequena, não. Semente grande não, até porque diminuiu o número. Então agora, esse gráfico aqui se modifica. Ele vai ficar assim, ó. Legal? Toda vez que o gráfico que era... Ficar do lado de cá. Toda vez que o gráfico que era original no vermelho favorece aqueles que gostam, no caso, a semente tamanho médio, essa curva, esse tipo de seleção aqui é chamada de seleção centralizadora. Centralizadora. Fica no meio do gráfico, tá legal? Mas aconteceu uma modificação e aumentaram muito as sementes pequenas ou as sementes grandes. Então agora o meio favorece quem se alimenta das sementes pequenas ou das sementes grandes. Então essa curva que estava aqui no meio, ela vai se deslocar para cá, se anunciar a questão, falar que é a semente pequena. Ou vai se deslocar para cá, se ele disser que a semente é grande. Então essa curva vai se direcionar de acordo com as informações do enunciado da questão. Eu vou dizer o seguinte, que aumentaram muito o número de sementes grandes e diminuiu muito a de médio e muito a pequena. Quem foi favorável agora? Favorável são aquelas aves que se alimentam de sementes grandes. Então agora essa curva que estava aqui no meio, ela vai ficar assim, ó. Ela vai se direcionar para um lado ou para o outro. Então é um tipo de seleção direcional. Tá legal? Ele vai se dirigir para um lado ou se dirigir para o outro. Ok? Bom, esses dois, pisei no fio. Esses dois, a centralizadora e a direcional, são tranquilos. A que cai mais na prova é a seguinte. É aquela informação que vai ser dada da seguinte forma. Aconteceu uma alteração no meio, não importa a alteração. E ele favoreceu as duas extremidades foram favorecidas. Se as duas extremidades foram favorecidas, significa que o meio não foi favorecido. E agora, a curva vai ficar assim, ó. Vem no enunciado da questão que as extremidades foram favorecidas.
Então, voltando para a semente, quem se alimenta de semente pequena, que tinha bastante, cresceu. Quem se alimenta de semente grande, que também tinha bastante, cresceu. E a semente média, praticamente, morreu todo mundo. Esse tipo de seleção aqui, onde as extremidades se deslocam, se desenvolve, é chamada de disruptiva. Isso é o que mais cai. Está no centro? Centralizadora. Se direcionou para um lado ou se direcionou para o outro, ou nas duas. Centralizadora, direcional e disruptiva. Ok? Tranquilo? Beleza. Aqui ficou meio matado isso aqui, né? Bom, gente. Uma dica para a prova aqui. Legal? As questões de evolução, elas geram muitas confusões, porque as teorias são bem próximas, né? Darwinismo, neodarwinismo principalmente. Então, eu costumo guardar algumas palavras-chave. Então, eu vou colocar as 3 teorias aqui que nós estudamos, né? Teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e o neodarwinismo. Cabe aqui? Cabe. Neodarwinismo. E vou colocar as características que nós estudamos. Vamos colocar aqui em verde. Nós estudamos seleção e mutação. Seleção e mutação. Seleção e mutação. Ok? Beleza. Vamos para a caneta preta agora. Lamarck falava de seleção? Não. Falava de mutação? Também não. Darwin falava de seleção? Sim. Mas ele falava de mutação? Não. Não por quê? Porque ele não conhecia o DNA. Darwinismo fala de seleção? Sim. Como é que ele explica a seleção? Por mutação. Então, lê o enunciado da questão. Não tem seleção, não tem mutação? É Lamarck. Se só tem seleção, é Darwin. Se tem seleção e o nome mutação, é neodarwinismo. Tá ok? Essa é a dica aí pra gente ler o enunciado da questão e já se orientar. Poxa, eu acho que é isso aqui, eu acho que é isso daqui. Tá? Então, uma outra coisa, vamos apagar aqui esses tipos. Tiraram aí o print. Uma outra coisa legal aqui, ó, pra gente fechar, é o seguinte. Vou colocar uns desenhos aqui. Olha só. Tem uma população. Elas se reproduzem ao acaso. Reprodução. Depois que essa população se reproduz, eu tenho uma população aumentada, ok? População nova. Ok? Tranquilo? Então, olha só. Vamos colocar setas aqui. Eu vou colocar isso daqui também. Letra A, letra B. Aqui, vou usar outra cor. Vou colocar aleatório, reprodução aleatória. E aqui eu vou colocar meio ambiente. Ok? Montei o esquema. Bom, seguinte. Quando a reprodução é aleatória, chamada de reprodução panmítica,
As reproduções ocorrem ao acaso e as recombinações, as combinações também. E durante a formação dos gametas tem as recombinações, tem o crossing over, tem as mutações que acontecem. Então, essa população, quando ela se reproduz aleatoriamente, aqui eu tenho as mutações acontecendo. Ok? Se reproduziram, agora tem essa população nova. Todos vão sobreviver? Não, porque o meio seleciona. Seleção natural. Por que eu estou pedindo para você guardar isso aqui? No dia da prova, não coloque seleção antes de mutação. Tem que ter a mutação primeiro para depois acontecer o processo de seleção. Então, num esquema desse daqui, se ele pedir para você identificar A e B, não coloca que aqui é seleção e aqui é mutação. Como é que vai acontecer uma seleção antes de uma mutação? Então, primeiro vem as mutações, surgem de indivíduos diferentes, depois eles são selecionados pelo meio. Tá legal? Isso é o que diz a teoria do neodarwinismo, que também pode ser chamado de teoria sintética da evolução, pode ser também teoria moderna da evolução ou teoria sincrética da evolução. Então, o neodarwinismo ele aparece com vários nomes. Teoria sintética da evolução, teoria moderna da evolução e a teoria, só vi isso aqui uma vez na prova, sincrética da evolução. Legal? Pode aparecer com vários nomes diferentes, ok? Tira o seu print aí, que são as dicas para você fazer a prova, ok? E a gente avança então dentro da sequência para genética de populações e depois a gente vai trabalhando outras partes da evolução, ok? Falou, gente, um abraço.